E aí, galera, voltamos agora, né, com o nosso segundo momento dos alunos da TV União, focados para o Enem. Espero que com a minha aula de introdução à história, teoria da história, vocês tenham compreendido, né, essas vertentes historiográficas que surgiram, né, durante o século XIX e também no século XX, certo? Depois, se vocês quiserem dar uma revisada nesse conteúdo, vocês podem acessar o nosso blog e ter acesso a essas aulas no YouTube, tá certo, pessoal? Então, vamos agora para o nosso segundo momento, trabalhando agora com pré-história, né? Na verdade, pré-história, ele é um dos primeiros assuntos quando nós começamos o nosso assunto de história geral, né? Então, nós temos aí, ó, antes de partir diretamente para a pré-história, nós vamos trabalhar com as teorias de surgimento da espécie humana, né? Vocês sabem muito bem que existem duas vertentes principais, né? Chamada teoria criacionista, em que o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, né? Aquela ideia de Adão e Eva. E nós temos a vertente científica, que é a teoria evolucionista, né? Que é a explicação científica pela qual o homem surgiu por meio de organismos simples e os mais fortes sobreviveram pela seleção natural, né? Essa questão de seleção natural ela foi trabalhada no domingo anterior com o professor Jackson Magão, como vocês devem lembrar, tá certo, pessoal? Então nós temos aí, ó, duas imagens que representam as duas vertentes científicas, né? No lado esquerdo nós temos aí a teoria criacionista, né? Que é a explicação religiosa, em que Adão e Eva, né, foi criado pelo homem. E nós temos aí, no lado direito, a perspectiva científica do chamado evolucionismo, e mostrando aí a sequência da evolução da espécie humana, desde o Australopithecus até chegar ao nosso estágio atual, que é o Homo sapiens sapiens, tá certo? Então, partindo diretamente aí para o nosso assunto de pré-história. Vem para cá, pessoal. Vem para cá. Então, vejam bem, esse conceito de pré-história, vocês devem olhar que pré significa antes, história, o que surgiu antes da história. Essa vertente, ela foi criada pelos positivistas, essa ideia de pré-história, porque para eles, como eles consideravam somente os documentos escritos como fonte histórica, então tudo que não tinha documento escrito, eles não consideravam como a história. Então, como o homem da pré-história, ele não dominava a escrita, para os positivistas, o homem da pré-história não produzia história. Só que isso é uma concepção altamente ultrapassada, porque o homem da pré-história, ele produzia sim história. Como que a gente sabe disso? A partir dos seus vestígios que ele deixou, como os materiais líticos, né, restos de lança, de madeira, de ossos, as próprias pinturas rupestres, restos de fogueira. Então, esses elementos, né, eles surgem como documento histórico. Agora, lembrando, não para a escola dos análises, não para a escola positivista, perdão, mas sim para a escola dos análises, tá certo? Então, vamos voltar lá para o nosso conceito de pré-história. Vamos lá para o nosso quadrinho. Então, deixa eu dizer, pessoal, a pré-história é o período que vai do surgimento da humanidade até a invenção da escrita. Então, o que divide a história da pré-história é o advento da escrita. Lembrando que isso é uma perspectiva positivista, certo, pessoal? Então, a pré-história ela é dividida em 3 períodos de acordo com a sua evolução tecnológica, né? Nós temos aí, ó, o Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, o Neolítico, que é a idade da pedra polida, e a idade dos metais. Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as principais características de cada período desse da pré-história. Então, nós temos aí, ó, o Paleolítico, ou a idade da pedra lascada, né, que é o período do surgimento da humanidade até 10.000 anos antes de Cristo. As principais características desse período são: os grupos humanos eles eram nômades e viviam da caça, da coleta e da pesca. Vem para cá, vem para cá. É claro que vocês dominam o que é esse conceito de nômade, né? Nômade é porque ele não tem um local fixo, ou seja, ele não é sedentário. Então, o homem do Paleolítico, ele vivia migrando de tempos em tempos. Migrava por quê? Como ele via da caça, da pesca e da coleta, ou seja, como o homem do Paleolítico ele não dominava a agricultura, ele migrava sempre por uma necessidade alimentícia. Quando acabava uma caça em um local, ele teria que migrar para outro espaço, certo? É por isso que o homem do Paleolítico ele era nômade, por uma necessidade de alimentação, uma necessidade de sobrevivência. Então não esqueça, pessoal, vocês nunca, preste atenção no que o tio Gil está dizendo, vocês nunca devem associar o Paleolítico à agricultura ou à sedentarização. O homem do Paleolítico vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, tá certo, pessoal? Vamos voltar para o nosso slide. Então nós temos aí, ó, outra característica do Paleolítico. O homem passou a produzir instrumentos de madeira, osso ou pedra lascada, além de dominar o fogo. Olhem para cá. O fogo ele foi importantíssimo para a evolução da humanidade, pessoal. Porque foi a partir do fogo que o homem ele passou o quê? A cozinhar os alimentos, foi a partir do fogo que o homem passou a se proteger contra o frio, foi a partir do fogo que ele passou o quê? A se proteger contra os animais selvagens e também a poder se iluminar. Então nós temos essas 4 funções importantíssimas do fogo, tá certo? E o fogo surgindo
no período paleolítico, servindo para cozinhar os alimentos, se proteger contra os animais, se proteger contra o frio e também o fogo servia para a iluminação. Então, a partir do momento que o homem passou a cozinhar os seus alimentos, que outrora ele os comia cru, esse alimento ele ficou mais fácil de ser mastigado, a ingestão de proteínas ficou mais facilitada, o que fez com que o homem aumentasse o tamanho do seu cérebro e o maxilar ele diminuísse. Então, vocês percebem que com o surgimento do fogo, nós temos aí uma evolução da espécie humana, tá certo? Porque o aumento do cérebro e a diminuição da nossa caixa do maxilar, tá certo? Vamos voltar para o slide. Nós temos aí, ó, houve um determinado desenvolvimento mítico e religioso, eles já têm crenças religiosas e eles também já dominavam uma linguagem oral. Agora não esqueçam, linguagem oral, tá certo, pessoal? O homem da pré-história, seja do paleolítico, do neolítico ou da idade dos metais, ele não dominava a escrita. Porque o que faz o homem dominar a escrita é o quê? O surgimento da história, tá certo? Então vamos aí para o nosso segundo esquema, já com as características do período neolítico, né? O neolítico, né, que significa pedra nova, ou idade da pedra polida, é o período que vai do fim do paleolítico, em 10.000 a.C., até 5.000 a.C., né? Uma das principais características, que eu poderia até dizer, digamos, a principal característica do neolítico é a chamada Revolução Neolítica, que foi com a Revolução Neolítica como ele passou a dominar a agricultura e também a domesticar animais. Vem para cá, olha aqui para o tio Gil. Presta atenção, pessoal. Foi com essa Revolução Neolítica, quando o homem passou a dominar a agricultura e a domesticar animais, que ele deixou de ser nômade, ou seja, ele não precisava mais estar migrando de espaço em espaço atrás de alimentação, porque ele passou a ser um produtor de alimentos. Então, a partir do momento que o homem do Neolítico ele passa a produzir alimentos, ele se torna sedentário, ele fica fixo em um local. Então, não esqueça, pessoal, a relação entre a Revolução Neolítica e o processo de sedentarização do homem. Essa sedentarização foi possível por quê? Porque o homem ele passou a produzir alimentos e também a domesticar animais, tá certo? Vamos lá voltar para o slide. Então, nós temos aí, ó, a invenção da roda, também foi uma grande característica do período neolítico. Então, nós temos aí a observação que eu tinha que colocar para vocês, né? Com o domínio da agricultura e a domesticação dos animais, o homem passou a ser sedentário, ou seja, deixa de ser nômade e passa a ficar fixo em um local. Aí nós temos aí, galera, a idade dos metais, né? O terceiro período da pré-história. O início dos metais, cujo primeiro metal foi o cobre, seguido do bronze e, por último, o ferro. Nós temos também o surgimento do Estado e da divisão social e a criação do exército e disputa por novas terras férteis e o advento da civilização. Vem para cá, para explicar isso direitinho para vocês. Por que eu coloquei o surgimento do Estado com a idade dos metais? Na verdade, você deve perceber que o Estado, lembre-se, pessoal, coloquei o Estado aí com E maiúsculo, porque o Estado me refere à instituição política, tá certo? Não à configuração geográfica. Estado com E maiúsculo se refere a uma instituição. O Estado ele surgiu nessa transição, né, do Neolítico para a Idade dos Metais. Por que surgiu o Estado? Como o homem ele passou a ficar fixo, né, se tornou sedentário e passou a domesticar animais e produzir alimentos, era necessário que existisse um controle da produção, era necessário que existisse um controle da mão de obra e esse controle ele foi exercido por quem? Pelo Estado. Então, o Estado ele tem essa função de controle social, de controle econômico, de controle político. Agora, o controle, até certo ponto, em grande medida, do ponto de vista político. E os primeiros estados da humanidade foram quais? O Egito e a Mesopotâmia. Não é à toa que esses estados são o quê? Estados agrícolas, são estados que vivem da agricultura. Porque eles surgem justamente desse processo de sedentarização do homem, tá certo, pessoal? E, para proteger o seu território, com o surgimento do Estado, com a sedentarização, o homem ele cria um território. E a partir disso, ele precisa também de terras férteis, porque ele vive da agricultura. Daí a necessidade do quê? Da constituição de um exército para fazer a proteção. É a partir do surgimento do Estado, a partir do homem fixo na terra, que nós temos o advento da civilização. Aí você pergunta, ô tio Gil, o que seria uma civilização? Nós caracterizamos a civilização quando nós temos um certo tipo de complexidade política, econômica e social. Essa complexidade política e econômica e social só surgiu com o quê? Com a sedentarização do homem. Você pega, por exemplo, durante o Paleolítico, o homem ele tinha complexidade política? Não tinha. Ele tem alguma complexidade econômica ou social? Não tinha. Essas complexidades só surgem com a sedentarização e o surgimento do Estado. Daí a ideia do advento da civilização. Daí nós temos o surgimento do Egito, da Mesopotâmia, etc, etc, etc. Tá certo, pessoal? Então vamos para aí, seguindo o nosso slide. Aí nós temos aí, ó, trabalhar com vocês agora a arte pré-histórica, né? Isso aqui é um tema importante, porque poucas pessoas trabalham com arte pré-histórica.
E por que eu trouxe isso para vocês? Porque como o Enem ele trabalha muito com imagem, o Enem trabalha muito com texto, então pode ser que na prova de vocês deste ano caia alguma imagem relacionada com a pré-história. Então, a partir dessas características que eu vou trazer para vocês, vocês vão ter uma melhor compreensão do conteúdo e que possam também resolver a questão com mais facilidade. Então, nós temos aí, ó, a arte da pré-história, ela também sofre variações de acordo com o período da pré-história. Então, nós temos uma arte paleolítica, nós temos uma arte neolítica e também nós temos uma arte da Idade dos Metais. Então, nós temos aí, ó, a arte durante o Paleolítico, a pintura rupestre. A principal característica dos desenhos e pinturas do período é o naturalismo, representando elementos da natureza. O homem do Paleolítico representa a natureza tal qual sua percepção, ou seja, ele representa a natureza tal qual ele está vendo, tal qual ele acredita que seja a natureza. Aí eu pergunto a vocês, por que pintar animais nas paredes? O homem do Paleolítico, ele pintava os animais nas paredes porque ele pensava que dessa forma eles teriam sucesso na caça do animal representado, tá certo? Então nós temos aí, ó, uma imagem de uma pintura do Paleolítico. Uma outra característica dessa pintura do Paleolítico é que ela é uma pintura monocromática, porque se utiliza basicamente uma cor. Nós temos aí algumas representações, ó, dos animais da pré-história. Então, esse animal representado aí, não sei se vocês estão conseguindo perceber muito bem o animal, mas ele foi pintado tal qual o homem da pré-história acreditava ser esse animal, tá certo? Por isso essa ideia do naturalismo. Uma outra imagem aí do período paleolítico. Uma imagem de um animal abatido, também do período paleolítico. Perceba que a questão da monocromia, né? Somente a utilização de uma cor. Nós temos também a escultura, pessoal. A escultura também é outra característica importante da pré-história. Na escultura pré-histórica, nós temos o predomínio de figuras femininas e a ausência de figuras masculinas, né? Então, essas figuras femininas, elas são representadas sem diferenciação evidente em relação ao pescoço, os seios são volumosos, o ventre saliente e também são mostradas as grandes nádegas, que eu vou explicar a vocês por que esse tipo de representação. Então, nós temos aí, ó, essa imagem que eu trouxe para vocês na telinha. Essa imagem, ela tem somente 11 centímetros, tá certo, pessoal? Ela é bem pequenininha. E representa o quê? A ideia da fertilidade. É por isso que o homem pré-histórico, ele representava na escultura as mulheres com seios volumosos, os quadris largos, porque dá essa ideia de que ela pode amamentar muito, o quadril largo dá a ideia de que ela pode ter muitos filhos, tá certo? Então essa era a representação, sempre relacionada à fertilidade da mulher, tá certo? Então, mais uma imagem, aqui apresenta aí os quadris largos, né? Dando a ideia de que ela pode parir várias vezes, né? É sempre associado com a fertilidade feminina. Seguindo nosso conteúdo, nós temos aí agora a arte no Neolítico, né? A arte no Neolítico ela já tem algumas modificações em relação à arte do Paleolítico, pessoal. Então, nós temos aí, ó, a arte do Neolítico é um estilo mais simples e geométrico, ou seja, nós temos a utilização de figuras geométricas com sinais e figuras que mais sugerem do que reproduzem os seres. Enquanto que a arte do Paleolítico era uma arte representativa, que o homem representava a natureza tal qual ele acreditava ser, a arte do Neolítico é uma arte mais sugestiva, ou seja, uma arte como sugere o que seja aquele tipo de pintura. Nós temos aí a representação de atividades cotidianas, como a dança e a caça, e nós temos aí uma característica importante, a preocupação de representar as cenas em movimento, que na verdade a arte paleolítica ela é uma arte estática, ela é uma arte parada, enquanto que a arte do Neolítico ela é uma arte que nós temos os seres representando a ideia de movimento. Eu vou explicar para vocês como é que eles conseguem fazer isso. Então nós temos aí, ó, uma pintura do período Neolítico, né, representando uma cena cotidiana. Uma cena cotidiana de quê, pessoal? Vocês lembrem que durante o Neolítico nós tivemos a chamada Revolução Neolítica, que foi o momento em que o homem passou a produzir alimentos, né, do domínio da agricultura e também a domesticar animais. Então, essa cena cotidiana da arte neolítica que eu trouxe para vocês representa uma cena de domesticação de animais, tá certo? Outra característica importante dessa arte neolítica é a policromia, ou seja, a utilização de mais de uma cor. Vocês percebem aí o tom avermelhado, vocês percebem o tom branco, vocês percebem também o tom amarelo, diferente do paleolítico, né, que ele utiliza praticamente um tipo de cor, certo? E, como eu disse para vocês, ó, a ideia de movimento. Se vocês prestarem atenção nesses personagens que estão na imagem, eles estão com as pernas anguladas, abertas, dando o quê? A ideia é que estão se movimentando. Então, o homem do Neolítico ele consegue expressar a ideia de movimento fazendo espaçamento entre os membros inferiores, tá certo? Aí nós temos aí, ó, outra cena cotidiana da arte neolítica. Nós temos aí uma cena de caça. Aí você pergunta, tio Gil, caça no Neolítico? Sim. O fato do homem ele se tornar produtor de alimentos,
ele também domestica animais, isso não implica dizer que ele deixou de ser abruptamente caçador. Vocês percebem que existe um processo, né? Um processo que ele vai deixando de ser caçador até ele se tornar produtor de alimentos, tá certo? Então, mais uma vez, ó, a ideia que eu estava colocando para vocês do movimento. Vocês percebem claramente que esses animais eles estão o quê? Correndo. Como é que eles conseguem representar isso na arte? A partir do espaçamento entre os membros dos animais. Como disse para vocês lá no esqueminha, a utilização de figuras geométricas, você percebe aí a ideia de um retângulo representando a cabeça do homem, nós temos aí o triângulo também representando o tronco, e ele com um peixe nas mãos, né? Com uma espécie de lança, né? Representando a cena de cotidiano, né? E nós temos aí uma residência do período neolítico, certo, pessoal? E agora o interior dessa residência. Então, para reforçar o nosso conteúdo, nós vamos trabalhar com algumas questões sobre a pré-história. Nós temos aí, pessoal, tradicionalmente, podemos definir a pré-história como um período anterior ao aparecimento da escrita. Portanto, esse período é anterior a 4000 a.C., pois foi por volta desta época que os sumérios, né, lá na Mesopotâmia, desenvolveram a escrita cuneiforme. Com base nesse entendimento, qual a alternativa que representa características das atividades do homem na fase paleolítica? Vem para cá, pessoal. Antes da gente responder essa questão diretamente, a questão pede as características do paleolítico. Então, você já deve estar memorizado aí quais são as características do paleolítico. O homem, ele era nômade, porque como era nômade, por uma necessidade alimentícia. O homem passou também a dominar o fogo, o homem vivia da caça, da pesca e da coleta. Então, essas são as principais características do período paleolítico, certo? Então, você não deve associar paleolítico, por exemplo, à agricultura. A agricultura é uma característica do neolítico. Você não deve associar o paleolítico à sedentarização. Sedentarização é uma característica do neolítico, certo, pessoal? Então, só para reforçar, paleolítico, não esqueçam, o homem era nômade, vivia da caça, da pesca e da coleta e o surgimento do fogo, beleza? Vamos lá para a questão. Então, nós temos aí, a alternativa A. Os homens aprenderam a polir a pedra. Pessoal, o homem só passou a polir a pedra no neolítico, por isso que é dada a pedra polida. No paleolítico, o homem lascava a pedra, por isso que é dada a pedra lascada. Então, já na primeira frase aí, nós já eliminamos a questão. Mas vamos analisar o resto. A partir de então, conseguiram produzir instrumentos, lâminas de corte, machados, serras com dentes de pedra, mais eficientes e mais bem acabados. Isso seria uma característica do neolítico, tá certo, pessoal? B. Os homens descobriram uma forma nova de obter alimentos, a agricultura, que os obrigou a conservar e cozinhar os cereais. Pessoal, eu disse para vocês que a agricultura se associa ao neolítico e não ao paleolítico. Então, essa questão está errada. C. Semeando a terra. Pessoal, semeando a terra e criando gado é o quê? É a agricultura e a pecuária, processo de domesticação de animais e também da surgimento da agricultura, produzindo o próprio alimento. Os homens não tinham mais por que mudar constantemente de lugar e tornar-se sedentários. Se a questão pedisse características do neolítico, isso estaria correto, mas a questão pede do paleolítico. Então está errado. Nós temos aí a D. Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam o juro. Altamente equivocada essa questão. Na verdade, o homem do paleolítico não sabia o que era comércio, muito menos o que era juros. Os homens ainda não produziam seus alimentos, não plantavam e nem criavam animais. Em verdade, eles coletavam frutos, grãos e raízes, pescavam e caçavam animais. As características que eu tinha colocado para vocês durante o início da explicação, né, do paleolítico. Então, a alternativa E está corretíssima, tá certo, pessoal? Você deve associar o paleolítico ao quê? Ao nomadismo, à caça, à pesca e à coleta e também ao surgimento do fogo. Vamos para a nossa segunda questão. A denominação Revolução Neolítica, né, já do período neolítico, cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Childe, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças, é correto citar que, alternativa A criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso. Não, poder político centralizado nós temos aí com as civilizações de regadio, né, como Egito, Mesopotâmia, e não diretamente relacionado à Revolução Neolítica. Revolução Neolítica, não esqueça, vocês associam ao quê? A dominação da agricultura e também a domesticação dos animais, tá certo, pessoal? B. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Não existia essa ideia do trabalho escravo na pré-história, tá certo, pessoal? C.
A instituição privada das terras, com cultivo de cereais e a criação de animais. Não. E D, o surgimento da divisão natural do trabalho, com a atribuição de papel produtivo relevante à mulher. Vem para cá, pessoal, vem para cá. Olha só, quando nós falamos em relação à sociedade na pré-história, existia uma divisão sexual do trabalho, que seria isso. Os homens, eles realizam uma determinada tarefa, enquanto que as mulheres, elas realizam outra determinada tarefa, certo? Então, essa seria a ideia da divisão natural ou a divisão sexual do trabalho, beleza? Vamos voltar lá para a questão. Então, nós temos aí, a alternativa é a transição da economia de subsistência para a economia industrial. Economia industrial, durante a pré-história, isso é uma ideia altamente equivocada, né, pessoal? Vamos aí para a questão 3. Na pré-história, encontramos fases do desenvolvimento humano. Qual a alternativa que apresenta características das atividades do homem na fase neolítica? Nós temos aí, ó, a alternativa A. Os homens praticavam uma economia coletora de alimentos. Pessoal, economia coletora é característica do paleolítico, né? Eles coletavam os seus alimentos. B. Os homens fabricavam seus instrumentos para obtenção de alimentos e abrigo. Alternativa C. Os homens aprenderam a controlar o fogo. Pessoal, o domínio do fogo foi característica do paleolítico e não do neolítico. D. Os homens conheciam uma economia comercial e já praticavam os juros. Não, essa ideia da economia comercial eles não conheciam dessa perspectiva. Os homens cultivavam plantas e domesticavam animais. O que é isso, pessoal? A Revolução Neolítica, né? Tornando-se produtores de alimentos. Então, vem para cá, vem para cá. Então, não esqueça, pessoal. A questão é que ela trabalha do período neolítico, você deve associar o quê? Neolítico à domesticação de animais e ao domínio da agricultura. A partir dessa perspectiva, o homem se tornou sedentário. Com o processo de sedentarização do homem, como ele ficou fixo, nós temos o surgimento do Estado. O Estado para ter um controle da sociedade, um controle da produção. E a partir disso, nós temos o advento da civilização. O conceito de civilização diretamente relacionado ao quê, pessoal? A uma complexidade política, a uma complexidade econômica e também uma complexidade social. Então, esse assunto, pessoal, é interessante para vocês perceberem, né? As características principais da pré-história. Na verdade, nós temos aí um período paleolítico, que é caracterizado pelo nomadismo, pela caça, pela pesca, pela coleta e o domínio do fogo. Não esqueçam a importância do fogo para o período. O fogo servia para se proteger contra os animais, se aquecer contra o frio, cozinhar os alimentos e também para a alimentação, tá certo, pessoal? Nós temos aí a segunda fase da pré-história, que é o Neolítico, caracterizada principalmente pela chamada Revolução Neolítica, domesticação de animais e também o domínio da agricultura. A partir disso, o homem se tornou sedentário, tá certo, pessoal? Então, pessoal, nossa aula ela se encerra aqui por hoje. Espero que vocês tenham compreendido o nosso assunto e numa aula futura nós retornaremos dando continuidade ao nosso assunto de história para o Enem. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. Até a próxima.